Graça e paz, bom dia a todos. Vos saúdo com a palavra de Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Temos a vida juntamente com Cristo. Sem Cristo não temos a vida, não temos a graça, não temos a misericórdia de Deus. Esse Deus que é misericordioso, que se junta a nós em Cristo Jesus, é em nome dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós aqui nos reunimos e realizamos este culto. Seja muito bem-vindo à nossa companhia nesse louvor a Deus. Agradecemos a equipe de música que nos acompanha e convido a comunidade a cantar o hino Nada Te Turbe. Vamos colocar a letra aí nos comentários. Você pode ir nos comentários, a Ruth vai compartilhar, e ali onde tem o nome da Ruth, você clica em cima e vai aparecer a letra do hino, e você pode cantar junto. Nada te turbe. Ontem, hoje e sempre. Assim é Jesus Cristo, aquele que nos revela o amor de Deus. Nesses tempos de sofrimento, neste tempo de tanta incerteza, que nós sempre de novo afirmemos isto, nos agarremos nisto, alimentemos a nossa esperança, que ontem, hoje e sempre, Jesus Cristo está conosco. Cantemos este hino, que também você pode acompanhar a letra aí nos comentários. Convido a uma palavra de oração. Misericordioso Deus, nesta manhã nos reunimos aqui para anunciarmos a Tua palavra e pedimos pela presença do Teu Santo Espírito, que Ele abra a mente daqueles que estão ouvindo e assistindo, que a Tua palavra produza consolo, esperança e a certeza do Teu amor demonstrado em Cristo Jesus. Que esta certeza mova corações a fazer a boa obra, demonstrando este amor no cuidado com os semelhantes. Ampare e cuide desta comunidade reunida e pedimos, ilumina-nos com Teu Santo Espírito. Amém. Caminhemos
pela luz de Deus. Cantemos este hino, preparando-nos para ouvir a pregação de hoje. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a acompanhar o texto bíblico do Evangelho de João, o capítulo 3, os versículos 14 a 18. Também vai estar nos comentários aí o texto para que você possa acompanhar aí também lendo junto. Então diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 18. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Queridos ouvintes, esse texto bíblico é a resposta que Jesus dá a Nicodemos. Nicodemos é um homem muito sábio, muito instruído, um dos religiosos da época de Jesus, que vai com uma dúvida muito séria que ele tem no seu coração. Ele vai a Jesus porque ele quer saber se aquilo que estão falando sobre Jesus é mesmo verdade. Por um lado, as pessoas falavam mal de Jesus. Diziam que ele era um beberrão, um comilão, que ele andava com pessoas de má fama. E por outro lado, havia uma fama boa de Jesus se espalhando. Que ele fazia milagres, que ele curava pessoas e por aí vai. E Nicodemos, na calada da noite, no meio da noite, ele não teve coragem de ir de dia, ele vai perguntar a Jesus porque ele começa a pensar, aí tem café no bule. Esse cara tem alguma coisa diferente. Ele só pode ter vindo de Deus. E aí ele vai para tirar essa dúvida se de fato Jesus era vindo da parte de Deus. É muito interessante, eu já preguei outras vezes sobre essa história de Nicodemos. Nicodemos é um personagem muito interessante da Bíblia. E ele vai no meio da noite falar com Jesus. No meio da noite. Fiquei pensando também sobre isso,
Aqui está o coração da conversa que Jesus teve com Nicodemos nesse texto de hoje. E eu acho que a gente poderia pensar assim, não importa se ele foi de noite, cada pessoa tem seu jeito. Cada pessoa tem o seu momento, a sua timidez, a sua coragem. O importante é que Nicodemos não ficou com a sua pergunta. Ele foi procurar Jesus para ter a resposta que ele queria. E o texto de hoje, então, a gente poderia dizer assim, a coisa mais importante da conversa de Jesus com Nicodemos. Se a gente entender isso aqui, nós vamos entender o Evangelho. Então eu quero trazer nessa pregação, de maneira simples, 3 pontos, 3 coisas, a gente poderia dizer 3 pensamentos que a gente aprende com essa resposta que Jesus dá a Nicodemos. Primeira coisa, Jesus aqui responde com o conteúdo do Evangelho. A gente ouve falar muito em Evangelho, né? A gente ouve falar, quem sabe na igreja, diretamente sobre o Evangelho, mas o que realmente é o Evangelho? Nós sabemos que existem livros na Bíblia chamados Evangelhos. Não é disso que Jesus e Nicodemos aqui estão falando. Os livros chamados Evangelhos, eles narram a vida, morte e ressurreição de Jesus. Mas o Evangelho, com letra maiúscula, em caixa alta, a gente poderia dizer assim, é diferente. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia, como nos diz a palavra grega. Ele vem para mudar a história da humanidade e mudar a vida das pessoas. E se nós vamos ver, mais tarde, o que acontece com Nicodemos, lá mais para o final do Evangelho de João, é muito interessante. Esse momento, esse encontro que ele teve aqui com Jesus, muda a vida dele. No final do Evangelho vai aparecer mais 2 vezes Nicodemos, e sabe fazendo o quê? A primeira vez que ele aparece é lá no Sinédrio, quando Jesus está sendo condenado, ele aparece defendendo Jesus. De novo, de uma maneira tímida, é verdade. Diz lá o texto, como aqui, que no final da conversa ele vai embora. Lá também diz que todos vão embora, então de novo ele aparece de uma maneira tímida. Mas o importante é que ele, pelo menos, tenta defender Jesus. E cada um de nós também é assim. Nem todas as pessoas são iguais. Tem pessoas que chegam à fé e são tímidas. Não têm a mesma coragem do que outros. Isso não importa. O importante é que aconteça a fé, o testemunho. E no finalzinho do Evangelho ainda aparece Nicodemos ajudando José de Arimateia a sepultar Jesus. Então vejam, essa conversa aqui de Nicodemos com Jesus sobre o que é o Evangelho, de fato, muda a vida dele. Muda a vida dele. Ele que era um zelador da lei, um fariseu, alguém que achava que se conquistava Deus através das suas obras, do cumprimento da lei. Nessa conversa com Jesus, ele muda. E ele começa a se importar com Jesus. E aí então eu entro no segundo ponto. O que é esse Evangelho que Nicodemos aqui fala com Jesus? O que é o conteúdo desse Evangelho? Vejam, se a gente olhar aqui no texto, dá uma olhadinha ali no comentário no texto, se você tem a Bíblia na mão. Quantas vezes a gente vai notar que aparece aqui a ação de Deus? Veja, no versículo 14 diz que o Filho do Homem importa que ele seja levantado. No versículo 16 aparece que Deus deu o seu Filho. No versículo 17 aparece Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ou seja, Evangelho é isso. Deus fez alguma coisa por nós. Ou seja, a verdadeira religião não é eu que tenho que fazer alguma coisa para Deus. E muitas pessoas ainda hoje acham isso. Eu tenho que fazer sacrifícios, eu tenho que subir escadarias, eu tenho que pagar promessas, eu tenho que me esforçar, senão Deus não vai gostar de mim. Evangelho é a boa notícia de que Deus fez alguma coisa por nós. E não tem melhor momento da gente lembrar disso e falar sobre isso do que a Quaresma, a paixão de Jesus. Quando nós nos lembramos que Deus foi capaz de dar o seu único filho e deixar ele morrer sozinho numa cruz,
tanto que Ele nos amou. Isso é Evangelho. Evangelho é Deus nos dar alguma coisa e o nosso coração receber isso que Ele nos dá. Ou seja, o próprio Cristo Jesus. Para muitas pessoas, religião é uma ideia. Religião é uma coisa, é um acontecimento que me faz fazer alguma coisa. O Evangelho nos mostra que religião é o Filho de Deus. É o verdadeiro relacionamento com esse Filho de Deus, que nos conecta com Deus, que nos faz nos relacionarmos com Ele, e aí sim devolve a nossa esperança. Todos nós assistimos noticiários e ficamos muito abalados com as coisas que acontecem ao nosso redor. Muitas pessoas, se querem um pouco de sossego, elas nem ligam mais aos noticiários, não é verdade? Porque, afinal de contas, é tanta desesperança. E muitas pessoas dizem, eu não tenho mais esperança nenhuma. Esse mundo não tem mais jeito, esse mundo vai levar para o abismo porque não temos mais esperança. Esse texto aqui do Evangelho, ele nos mostra que não é assim. Ali no versículo 17 diz que ele veio para quê? Para salvar o mundo. Então, como cristãos, nós jamais deveríamos dizer que não tem mais esperança. Tem sim, Jesus Cristo é a esperança. Jesus Cristo é a palavra final para esse mundo, para toda a situação da nossa vida. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele que veio e que a salvação que Ele traz não depende de nós. Aliás, independe de nós. Depende totalmente de Deus. Como diz o texto de Efésios, né? É pela graça que somos salvos. Não vem de nós para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. E aí eu quero chegar no terceiro ponto, onde a gente vê que ali tem um porém. Dizem que tudo na nossa vida tem um porém. E esse texto também tem um porém. Esse evangelho que nos é dado, que é dom de Deus, que nós não fazemos nada para merecê-lo, o texto vai dizer que tem um mas. Olha ali no versículo 15, 16 e 18. Aparece uma palavrinha que se repete constantemente. E é essa palavrinha que a gente poderia dizer assim, é o mas desse texto. Sim, Deus nos deu o evangelho, Deus nos deu Jesus de presente, mas e agora? Como é que esse acontecimento, esse fato que já aconteceu lá na cruz, esse evangelho que já foi dado, esse perdão que já foi dado, como ele chega hoje na minha vida? Esse texto aqui nos ensina. Muitas pessoas dizem, né, e o nosso tema desse ano, inclusive, é sobre o batismo, muitas pessoas dizem que o evangelho nos vem pelo batismo. Notem que esse texto aqui não fala nada do batismo. Não que o batismo não seja importante, quem recebeu o evangelho vai querer ser batizado. Isso não tem a menor dúvida. Mas não é automático, não basta ser batizado. O texto deixa bem claro aqui, falando 5 vezes sobre o crer. Ou seja, como eu recebo esse evangelho que Jesus aqui fala para Nicodemos, essa boa nova de que ele veio salvar o mundo? Através da fé. A fé é o veículo que me dá o evangelho. Como é que isso acontece? E aí eu quero entrar nesse exemplo que o próprio Jesus dá a Nicodemos, que é da serpente do Antigo Testamento. Vamos olhar para essa história do Antigo Testamento e tentar entender o que é crer, o que é a fé, afinal de contas. Lá no Antigo Testamento, de repente, o povo estava reclamando de tudo. Reclamando, reclamando, reclamando. Às vezes a gente olha e diz que hoje as coisas estão difíceis, as pessoas são piores, mas se a gente olhar, o ser humano não muda muito. Eles estavam lá no meio do deserto, tinham sido libertados, e eles tinham o maná, o pão que Deus dava todo dia de graça, prontinho ali que caía. E lá pelas tantas eles começam a reclamar, reclamar, reclamar. A ponto de dizer, nós devíamos ter ficado no Egito. Nós éramos escravos, mas lá pelo menos a gente tinha carne para comer. Assim era o ser humano lá do Antigo Testamento, do povo de Deus.
E aí então, de repente, Deus castiga eles e manda um monte de cobras, de serpentes para picar eles. E eles começam a morrer. Ah, vocês querem reclamar? Então agora vai ter um motivo para reclamar. Agora realmente vai ter um motivo. Então a gente tem que cuidar, né? Quando a gente começa a reclamar muito, a gente tem que cuidar. Às vezes a gente reclama sem motivo e de repente vem um motivo verdadeiro, como eles tinham. Os filhos começaram a morrer, as pessoas ao seu redor começaram a morrer, eles mesmos começaram a morrer. Aí sim, eles tinham um motivo para reclamar. E lá foi Moisés, orou e clamou a Deus que livrasse o povo. E Deus de novo foi misericordioso e pediu que Moisés construísse lá uma estaca e nela colocasse uma serpente de bronze. Toda pessoa que olhasse para essa serpente seria curada, teria de novo a saúde, a vida. Veja como Deus foi misericordioso. Ele não pediu nada mais do que olhar, bastava olhar para a serpente. E as pessoas já seriam curados. Deus podia ter dito assim, agora vocês vão ter que fazer 10 anos de solidariedade, 10 anos de esmola, caminhar mais 100 anos por esse deserto, para ter a minha misericórdia. Não, Deus disse apenas olhar para a serpente de bronze. E qualquer um podia olhar, porque mesmo gemendo lá no chão, picado pela serpente, sem saúde, a pessoa podia levantar o olhar, porque eles não estavam cegos. Isso o texto bíblico não diz. Bastava olhar e eles seriam curados. E sabe como é que essa história termina? É tão triste e isso serve para nós pensar. O povo de novo já se era tudo. Alguns olham e são curados. Alguns creem naquela palavra e são curados. Mas outros, você pode ir lá olhar a história de Números 21, que essa história vai estar lá completa. Alguns, eles começam a adorar aquela serpente de bronze. Começam a confundir tudo e adorar. Outros não acreditam, acham que é bobagem. E são mortos ali no meio do deserto. Assim é o coração humano, assim é o nosso coração. Por isso nós precisamos da salvação que vem em Cristo Jesus. E hoje Deus também diz para nós, apenas olha para Jesus. Apenas olha para Jesus. Nos problemas, nas dificuldades, na falta de esperança, olha para Jesus. Qualquer um de nós pode erguer o olhar para Jesus. Como é que é esse erguer o olhar? É confiar. Quem sabe a gente poderia dizer que para nós, Deus acrescenta um E ali. Olhar e confiar. O futuro pertence a Ele. Nesses tempos de Covid, eu tenho dito muitas vezes que o pior que pode acontecer para nós é a morte. É o pior inimigo do ser humano, diz a Bíblia mesmo. Mas nem essa pode conosco, porque Jesus venceu a morte. E por isso o Evangelho de hoje vem e diz para nós, olha e confia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Confia, entrega as tuas ansiedades, as tuas preocupações, o teu caminho, creia somente. É isso que Jesus disse a Nicodemos e diz também para nós. E esse olhar da fé, ele muda tudo. Ele muda tudo. Ele faz a gente levantar do comodismo, ele faz a gente se engajar, ele faz a gente amar, lutar, perdoar e por aí vai. Às vezes eu fico pensando naquelas pessoas que estão lá na frente, aqueles, como têm sido chamados os médicos, os enfermeiros, né? Enfermeiras dos hospitais, aqueles soldados que estão à frente da batalha nesse momento. Como eles aguentam? Qualquer pessoa que confia em Jesus e olha para Ele vai aguentar. Porque ela se arrisca, ela se engaja, porque ela sabe que Jesus é o seu Senhor sobre a sua vida e a sua morte. Que nesse dia nós possamos nos lembrar dessa palavra que Jesus fala a Nicodemos. Nós já estamos num mundo julgado e condenado. Nós já somos pessoas julgadas e condenadas. É isso que esse texto bíblico vai dizer. Mas pela fé no Filho de Deus, levantar o nosso olhar para Ele e crer naquilo que Ele fez por nós, nós temos, como diz aqui, a vida eterna.
nós não vamos perecer. Que você possa, nesse dia, crer e confiar nisso. Amém. Convido você a continuar agora a nossa reflexão, cantando o hino Jesus Cristo. Eu te agradeço, né? Como é que? Agradecemos-te, Jesus. Né? O hino 46 vai estar aí nos comentários. É um hino da paixão. Cante aí na sua casa, né? Bem alto, mesmo que você está sozinho, porque Deus se agrada do nosso louvor quando Ele confessa Jesus Cristo. Enquanto estamos cantando, você também pode anotar aí teu pedido de oração. E se você também completou aniversário de casamento, ou aniversário de vida, pode colocar aí para a gente compartilhar. Convidamos a comunidade para o nosso próximo culto no sábado à noite, às 19 horas. Sábado à noite, dia 20, às 19 horas, voltaremos também com o culto presencial. Então, você que é de Blumenau, está convidado a participar. Nossa igreja aqui tem bastante espaço, com todo cuidado, uso de máscara, álcool em gel, com distanciamento. Então, é possível a gente fazer aqui o culto presencial nesse amplo espaço que nós aqui temos. Então fica o convite para o culto presencial e também estaremos transmitindo online para aqueles que são de longe ou que ainda querem se resguardar. Também a UASE convida para a Assembleia Ordinária da UASE, marcada para o dia 25 de março, às 14 horas. Então fica o convite para a Assembleia da UASE. E a paróquia convida para a Assembleia Paroquial no dia 31 de março, às 19 horas. Então, são estes os convites e contamos contigo aqui no próximo final de semana. Enquanto cantamos Ofronta Ensanguentada, estrofe 1, 3 e 5 do Inário, são 13 estrofes. Se você ainda não anotou seu pedido de oração, pode fazê-lo. Enquanto cantamos, depois vamos nos dirigir a Deus em oração de intercessão. Marca
convido a nos dirigir a Deus em oração de intercessão. Oremos. Intercedemos, Senhor, pelo fim da pandemia, para que as pessoas possam voltar a circular livremente. Intercedemos pelas pessoas que ajudam a cuidar da vida dos seus semelhantes, para que tenham força e amparo no exercício de sua missão. Especialmente pedimos pelos profissionais da saúde, da justiça, da segurança, os profissionais da educação, da cultura, da produção de alimentos. Intercedemos, Senhor, por mais lideranças que lutem por justiça social e econômica, para que a luta seja incansável, para que todas as pessoas tenham trabalho digno, moradia, educação e as 3 refeições diárias tão necessárias ao corpo humano. Intercedemos pela família de Tamires, pela família Tamires, o Adriano, a Francisca e o seu filho, para que tenham sabedoria para superar as suas dificuldades e encontrem o alívio para os seus sofrimentos. Una-os e ampara-os no teu amor e perdão. Intercedemos por Alexandre Hinkelstein e por toda a sua família, para que na força da fé possam ter alegria nas suas realizações. Agradecemos por mais um ano de vida que ele pôde completar no dia 9 de março. Que a força da tua graça renove a ele a sua esperança. Da mesma forma, agradecemos pelo aniversário do Lucas, neto do Zig e da Rose. Que ele tenha saúde e que possa crescer em sabedoria e ser um representante teu nesta terra. Intercedemos por todas as famílias enlutadas. De forma especial, pedimos por os familiares de Guilherme Weber de Jataí, vítima da Covid-19. Ao pedirmos por eles, Senhor, pedimos por todos os enlutados de nosso país, mais de 250 mil pessoas. Te pedimos pelos familiares de Sidélio e Iva, que a tua força esteja no seu lar, que eles como família possam sempre de novo se fortalecer na fé, na comunhão e no amor. Assim pedimos por todas as famílias que acompanharam esta mensagem nesta manhã, que acompanharam este culto. Que a tua bênção esteja sobre elas, ampara e cuida. As pessoas dos diferentes lugares, que elas possam levar adiante aquilo que receberam. Por Cristo Jesus, nós agora assim pedimos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você que nos acompanhou aí dos diferentes lugares, a Maria Clorete de Porto Alegre, nosso presidente da comunidade, o seu Ricardo também está em Porto Alegre, a Úrsula da Alemanha, a Rita da Boa Vista, Rio Grande do Sul, Erlise de Estância Velha, Odolete de Itapema, as pessoas de São Martinho, Santa Rosa no Rio Grande do Sul, o Rude, de Capinzal, a Dirce, e tantos outros que nos acompanharam aí de outros lugares, se somando aqui as pessoas da nossa comunidade e da nossa cidade aqui de Blumenau. Nosso abraço
e até o nosso próximo culto. Queiram receber a bênção de Deus neste momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante a sua face e te dê a paz. Amém.